Quando chega o verão, quem nunca correu à internet e conferiu a última moda em dietas para conseguir reduzir os quilinhos extras? E saúde e dietas milagrosas não andam de mão dadas. Nesse episódio, você confere comigo as queridinhas do momento, os riscos que cada uma tem e talvez chegue à conclusão que o sonhado corpão depende pouco dos milagres e muito da nossa disciplina. O que é isso na minha dieta? Nosso encontro de hoje é assim, eu te conto o nome da super dieta, as características de cada uma e os possíveis riscos. Daí você decide, ok? Antes, é importante eu te contar que, de forma geral, essas dietas conseguem mesmo reduzir o peso. A questão é o preço que a gente paga em relação à nossa saúde quando entramos em dietas muito restritivas. Quem já viveu o efeito sanfona de emagrecer muito rápido e depois ganhar o peso todo novamente, vai entender bem o que eu estou falando. Vamos então às dietas? A primeira é a dieta de Dr. Atkins, ou dieta das proteínas. Ela propõe redução radical do consumo de carboidratos. Libera o consumo de carnes, principalmente vermelha, ovos, maionese, manteiga, gorduras em geral. Tem cerca de 1.000 calorias por dia, sendo praticamente metade das calorias provém das gorduras. Agora, vamos aos riscos. Pode causar deficiência de vitaminas e minerais pela proibição do consumo de frutas e vegetais. A dieta costuma ter baixa adesão, devido a sintomas como fraqueza, cansaço, dor de cabeça e mau hálito. A baixa ingestão de fibras pode ocasionar constipação intestinal. O excesso de gordura pode levar a problemas cardiovasculares. Também pode ocorrer o surgimento de diabetes pela menor sensibilidade dos tecidos à insulina. Agora, vamos falar da dieta de Salt Beet, que é uma variação mais amena da dieta de Dr. Atkins. Estimula o consumo de gorduras monoinsaturadas, como, por exemplo, azeite de oliva, amendoim, nozes. Permite comer carnes, queijos, frango sem pele e bacon com moderação. A partir da terceira semana, introduz frutas, leite desnatado e carboidratos integrais. Apesar de ser uma das dietas mais para as dietas equilibradas, os aspectos negativos mostram-se semelhantes aos da dieta anterior. Os primeiros 15 dias são considerados programas de jejum, pois a dieta mostra-se extremamente proibitiva. Portanto, podem ocorrer danos à saúde do ponto de vista clínico e nutricional, além de ocorrer perda de água e sais minerais. A próxima é a dieta do tipo sanguíneo, que foi criada por um médico americano chamado Peter James. Os alimentos são divididos em 3 categorias: benéfico, neutro e nocivo. As pessoas do sangue O seriam caçadoras carnívoras, as do sangue A seriam vegetarianas e o sangue B seriam onívoras. E o sangue A tipo AB é uma junção das últimas duas. Optar por essa dieta requer atenção, pois não há comprovação científica quanto à sua eficácia. Esse método restringe grupos alimentares importantes que podem levar a sérias carências nutricionais. Além disso, não determina a quantidade de alimentos, não incentiva a alimentação saudável. Por último, cabe destacar que não está adaptada à cultura e realidade da população brasileira. A dieta ortomolecular baseia-se nos princípios da medicina ortomolecular, que propõe que muitas doenças devem ser prevenidas ou tratadas através do equilíbrio químico. Estimula o uso de fórmulas de vitaminas, minerais, aminoácidos e pró-hormônios. Embora a suplementação pode ser uma grande aliada para a sua saúde, é preocupante quando ocorre de forma arbitrária, sem o devido acompanhamento. Ou seja, altas doses de vitaminas e minerais podem ser tóxicas para o seu organismo e ocasionar diversas alterações metabólicas. Vamos falar também da dieta da USP. Para início de conversa, a sigla USP não tem relação nenhuma com a famosa Universidade de São Paulo. Aliás, desconfio que para seus criadores apenas se aproveitaram do nome para dar falsa credibilidade à dieta. Ela possui um cardápio padrão, de uma semana, sendo repetida uma vez. Deve ser seguida rigorosamente seus alimentos e horários. Utiliza principalmente carnes, ovos, frutas e vegetais. Como toda dieta proibitiva de carboidrato, pode causar sintomas nada agradáveis como dor de cabeça e cansaço. Como tem cardápio restrito, me preocupa também o ponto de vista de baixa ingestão de vitaminas e minerais. E, por fim, não promove uma verdadeira reeducação alimentar. Imagine agora uma dieta baseada apenas de suco de frutas e hortaliças, com flexibilidade para incluir somente frutas e hortaliças in natura. Essa é a dieta dos sucos.
Pode parecer uma maravilha para perder peso, mas essa redução é pela perda de massa muscular. Há uma perda geral de nutrientes para o organismo, que perde energia e pique para as atividades diárias, que pode levar a um quadro de desnutrição. Não estimula a reeducação alimentar e compromete até a vida social, pois restringe bastante o tipo do alimento a ser consumido. Na dieta dos pontos, a pessoa controla os pontos ao invés das calorias dos alimentos. Cada ponto corresponde a cerca de 3,6 calorias, baseado no seu valor nutricional. A pessoa deve anotar o que come durante o dia e fazer o somatório, que não deve passar 300 pontos para mulheres e 400 pontos para os homens. Embora a ideia seja boa, a preocupação aqui é o foco. Se estamos focados na quantidade de pontos, podemos cumprir a meta diária, mas sem ingerir alimentos ricos do ponto de vista nutricional. Então, a saúde pode ficar em segundo plano, podendo acarretar problemas como anemia, osteoporose, queda de cabelo, entre outros. Como nas outras, aqui também não se promove uma reeducação alimentar, ou seja, a longo prazo fica difícil manter o peso perdido. Ok, então qual é a solução? Pode parecer repetitivo e temos que repetir mesmo para mudar esse padrão imediatista que temos. O corpo bonito que vemos na televisão não é necessariamente um exemplo de saúde. O que faz o corpo atingir o peso ideal é a mudança de comportamento, disciplina e equilíbrio. O corpo da gente precisa ser o resultado de bons cuidados que temos com ele. Pouco adianta ter o corpo perfeito se estamos expondo o nosso organismo a condições extremas. Em resumo, quer emagrecer? Então, mude sua alimentação de verdade. Opte por comida de verdade e um estilo de vida saudável. Pratique atividade física, reduza o consumo de alimentos industrializados. Pode até parecer difícil, mas é isso que faz a diferença de verdade na vida das pessoas. E, se precisar de apoio, existem profissionais sérios e comprometidos com a saúde que podem te orientar. Afinal, a melhor dieta é aquela que melhor se adapta a você e traz uma mudança de hábitos efetiva. Eu gosto muito quando o nosso programa vem para esclarecer e te oferecer uma nova visão da onda de informações que chega diariamente para nós. Espero que nosso bate-papo de hoje seja um alerta, mas também um incentivo para você dar o primeiro passo para ter mais saúde. Eu te espero para o nosso programa aqui na TVCH. Abração e até lá!